Boa noite, povo santo, povo de Deus, cumprimentar todos com a paz do Senhor. Estamos aí, né, para a honra e glória do Senhor, começando mais uma live com esse tema aí forte do mês de agosto, batalha espiritual, com o texto base, né, o texto bíblico base em Daniel 10. Amém? Esse mês tem sido algo assim sobrenatural que o Senhor tem feito em nosso meio. Hoje a responsável pela palavra é a nossa pastora Eliette. Daqui a pouco ela já deve estar entrando aí e é uma bênção. Lembrando aos irmãos, as irmãs no caso, que no próximo sábado já é o nosso segundo encontro para a honra e glória do Senhor. E eu creio que será tema Minha Família aos Pés da Cruz, que foi o tema aí da nossa segunda live desse ano. E eu creio que vai ser assim, que Deus já preparou, né? Pai, Senhor, pastora, boa noite. A paz, minha amada. Tá boa? Paz do Senhor Jesus. Tá bonitão, né? Obrigado. Obrigado, minha irmã. Glória a Deus. Estamos chegando aí para mais uma quinta-feira. Você também está linda, missionária Ellen, sempre. Obrigada. A missionária Maria Alice também já está aí chegando, glória a Deus. Reforçando o convite aqui para sábado, né? Quem ainda quer Eita, participar, glória. tem mais umas vaguinhas aí. Ainda tem mais algumas vagas, né, missionário? O pessoal que está entrando aí, ó, vai ser bênção, gente. Eu já estava falando com as irmãs que meu coração, sabe, tá como o da corça. Assim como a corça anseia pelas águas, eu estou ansiando por esse dia, né, por estar ali, por ouvir a palavra, todo o mover que o Senhor vai estar fazendo aí no dia 12, nas nossas vidas, né, nossa família aos pés da cruz, né, nossa família, todos eles, né, porque aos pés da cruz ali é a família se tornando discípulos do Senhor Jesus. Vai ser bênção, eu tenho a certeza que o Senhor ele vai alcançar muitas famílias nessa noite, irá alcançar nossas vidas, vai ser tremendo, vai ser glorioso, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então você que está aí, ó, vem correndo, ainda dá tempo, como disse a missionária Ellen, ainda tem algumas vagas, ô glória, muito feliz. Boa noite, missionária Maria Alice, seja bem-vinda, Vaz. Boa noite, irmãs, paz do Senhor. Vai ser Glória a Deus. O microfone está fechado, Pai Senhor. Deus é maravilhoso. Deus nos presenteou esse mês, né, irmãos, com mais tempo de live, aleluia. Mas a gente tem dado essa prioridade aí, porque a palavra realmente é o que importa, né? Todo mundo que está entrando aí, ó, a missionária Marcela, glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, amadas. Fiquem à vontade. Então, assim, apesar da gente ter sido presenteada pelo papai com mais tempo de live, a gente vai dar esse segmento, né, irmãos, de começar com a palavra, porque ela é o ponto-chave da live, né? É o que o Senhor quer falar à sua igreja. Missionária Maria Alice, orando aí para a preletora da noite. Amém? Glória a Deus. Amém? Vou orar sim. Só um minuto, peraí, gente. Preciso fechar essa porta, que o barulho me incomoda. Também não está dando para ouvir, não. A senhora pode ficar despreocupada. Mas é bênção, né, pastora? Como a senhora estava falando. É bênção. Iremos dar sequência esse tema, batalha espiritual. Hoje nós fomos lá no lugar que vai ser o encontro, né, irmãos? Nossa, o coraçãozinho da gente já tá... Mil. Já tá 1000. 200 por hora. É um nervosinho muito gostoso. É muito bom a gente trabalhar para Jesus, né? Aquela algo assim. Preocupação. É verdade. O Senhor fala, o que você tiver que fazer com todas as suas forças, né? E quando é para o Senhor, a gente ainda tem que fazer com mais dedicação ainda. Porque eu acho que tudo que a gente faz ainda é muito pouco acerca de quão bom Ele tem sido para conosco, né? É verdade. Então, assim, é o mínimo que a gente pode fazer, glorificar o nome dEle, né? Porque tudo nas nossas vidas é para glorificar o santo nome do Senhor.
né? O Senhor, ele tem sido muito bom com esse projeto, o qual nasceu no coração de Deus, né, irmãs? Nós estamos aí com apenas 8 meses, mas parece que já são 8 anos de tanto crescimento, de tanto aprendizado, de tanto cuidado da parte do Senhor, né? E isso só prova o quanto o Senhor, ele tem sido fiel nas nossas vidas e o quanto ele tem nos feito trabalhar em prol do reino. Né? Porque quando a gente entende o que é a igreja, enquanto a gente entende aí a verdadeira função do evangelismo, né? do evangelho, desculpa, quando a gente entende aí a real, né? função dele, a gente consegue trabalhar com mais afinco para o Senhor. Então, assim, nós estamos realmente muito felizes. Você que está com a gente aí, que ainda não fez a sua inscrição, aproveita, corre, porque sábado está chegando. Já está chegando, são poucas vagas, e realmente as pessoas elas acabam deixando para fazer em cima da hora, né? Igual a gente está recebendo inscrição hoje ainda. Já tem pessoas que estão querendo vir e tal. Então, assim, e como tem uma disposição, né, de espaço, essas coisas, então é importante a gente ter essa limitação para poder acomodar a todos, né? Não ficar aí um em cima do outro, aquela confusão, para não deixar de ser um encontro e passar a ser um desencontro, né? Uma coisa desagradável, não é isso que a gente quer. Então, a gente quer comportar todas vocês com muita segurança, conforto e o principal, que é a palavra do Senhor. Amém, meninas? Vamos orar, então, né, para a preletora desta noite. Hoje a nossa pastora Eliette está aí trazendo para a gente uma mensagem da parte de Deus, né? Esse tema poderoso, o qual o Senhor já tem trabalhado, tem um tema aí, batalha espiritual, né? É a frase que eu costumo dizer, que o mundo espiritual ele é muito sério. Se nós soubéssemos a seriedade do mundo espiritual, nós trabalhávamos até com mais cuidado, né? Mais vigilantes. Porque às vezes a gente fica tão desapercebido, só que o inimigo da nossa alma ele não está desapercebido, né? Então esse cuidado ele tem que ser muito importante. Glória a Deus, vamos orar então, missionária Eli me ajuda na oração. Você que está em casa aí conosco, a paz do Senhor para vocês, né? Boa noite, Deus abençoe. É missionária Doane, gente? É. Ah, não. Ah, não. Que linda, paz do Senhor, missionária. Eu não acostumando ainda com os números, né? Então, vamos orar. Você que está em casa aí, feche os seus olhos juntamente comigo. Vamos orar aí, entregando a vida da nossa pastora nas mãos do Senhor. E que o Senhor possa abrir o nosso coração, né, para ouvir a mensagem da parte de Deus. Aleluia. Deus, neste momento, Jesus, nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor. Deus, nós rendemos graças a Ti. Nós lhe agradecemos por este propósito. Nós agradecemos a Ti por confiar, ó Pai, nas nossas mãos esse propósito, esta causa. Senhor, nesta noite eu lhe peço que o Senhor venha abrir os corações daqueles que vão ouvir essa mensagem. Se não ouvir agora, ouvir de noite, amanhã, na madrugada, daqui 1 ou 2 meses, eu não sei, porque o que eu sei é que a sua palavra ela se faz nova a cada manhã, e o Senhor tem a sua maneira de trabalhar, o seu jeito e o seu dia, né? Não sou isso que eu quero pedir ao Senhor, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha abrir o coração de quem ouvir, para que essa palavra venha ser semeada em terra boa, que ela venha germinar e dar frutos, ó Pai. Porque a tua palavra, ela precisa ser semeada para que nós sejamos libertos. Assim como disse o Senhor, conhecereis a verdade vos libertará. E essa verdade, ela é conhecida através da palavra do Senhor. Então, que nesta noite essa palavra venha cair em boa terra e venha frutificar cada vez mais. Deus, toma a vida da pastora Eliette nas tuas mãos. Eu sei que a sua serva já está sob a direção do Senhor, mas lança fora todo o nervosismo, toda a ansiedade. Senhor, toda a distração do nosso meio, que o Senhor possa repreender em nome de Jesus e que ela seja a boca do Senhor nessa terra. Fique à vontade, Jesus, em nosso meio, neste culto nos lares, do qual nós estamos aí com a permissão do Senhor, adentrando as casas que tem aberto para ouvir a mensagem da parte do Senhor. O Senhor tem liberdade em nosso meio. Fala, Jesus, porque o teu povo ouve. Fala, meu Senhor, que nós estamos carentes de ouvir a tua voz, Pai. Fica à vontade em nosso meio, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Pastor Eliette está com a palavra, fica à vontade, deixa Deus te usar. Aleluia. Entrega tudo, hein, pastor? É o que eu ia falar agora. O Senhor manda falar para a senhora não ficar com medo daquilo que Ele confiou a senhora para falar nessa noite. Amém, Jesus. Fala tudo o que Ele determinou que a senhora falasse. Não precisa temer, não. Amém? Não precisa temer. Glória a Deus. Minhas irmãs, as irmãs sabem, né? Todas as quintas-feiras a gente está aqui e cada quinta-feira uma com a responsabilidade da palavra e não é fácil, né? Mas quando o Espírito Santo ele se adentra dentro de nós e nos dá ousadia, né? Porque
Por nós mesmos, nós não temos nada a oferecer, mas por Deus, quando Ele desce com a presença, com a glória, com o Espírito Santo sobre as nossas vidas, alguma coisa acontece, e acontece coisa boa para as nossas vidas, em nome de Jesus, né? Primeiramente, né, eu gostaria de começar falando lá no livro de Gênesis 28, Gênesis 1, melhor dizendo, a partir do versículo 26 em diante, vai até o versículo 28, eu troquei, né? Gênesis 1, versículo 26, seguindo aí até o versículo 28, onde Deus falou: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Você pode ter certeza que neste dia, quando o nosso Deus ele criou o homem, a sua imagem e semelhança, ali começou a batalha espiritual da humanidade. Porque o Senhor ele fez o homem à sua imagem e semelhança. E o trabalho do inimigo nisso tudo, ele tem um trabalho, ele trabalha, é destruir a semelhança de Deus, é destruir a criatura de Deus. Então ele trabalha sem cessar para destruir tudo aquilo que Deus criou. Porque você há de convir comigo que se somos imagem e semelhança de Deus, de Jesus, porque ele falou: façamos o homem à nossa imagem. Então você percebe que Jesus estava ali. Então façamos a nossa imagem. Quem é Jesus? Jesus é o santo, é o rei dos reis. Então se somos semelhantes a Jesus, então somos santos, né? A ordem é essa, né? Sermos santos como o Senhor Jesus é, né? Desta forma, tementes ao Pai, tementes a Deus, ali lado a lado com Deus. Mas o inimigo, ele arquitetou uma grande batalha contra as nossas vidas. E muitas criaturas de Deus estão sendo destruídas. Muitas criaturas de Deus o inimigo tem levado ao inferno. Mas nós, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nós passamos a ser filhos. Eita, glória, maravilha. Passamos a ser filhos porque Jesus veio, o segundo Adão veio. Porque o primeiro, infelizmente, ele ali juntamente com a Eva, deixaram o pecado entrar, né? O pecado, eu falei na semana passada e volto a repetir que nós temos aí 3 inimigos, que é o próprio Satanás, também o mundo, que já é dele, está aí debaixo de maldição devido ao pecado, e também a nossa natureza humana, né? Naquele momento a natureza deles falou mais forte, né? Eles quiseram dar ouvido ali à voz da serpente e quiseram ser como Deus, né? Quiseram saber ali tudo que Deus sabia, pensar como Deus pensava, enfim, né? E ali o pecado entrou. O pecado entrou, a maldição veio, e a humanidade, a partir de então, passa a ficar de mal, né? Vamos dizer assim, com Deus. Deus estava afastado da humanidade até que o segundo Adão, nosso Senhor Jesus, e o Verbo se fez carne, e ele veio até essa terra, entregou a vida por nós na cruz do Calvário. A partir daí nós nos tornamos filhos de Deus. Mas não pense você que o plano do inimigo cessou aí porque nós nos tornamos filhos de Deus. Aí que você se engana. Muitas pessoas entram na igreja, né? Elas pensam, aceitei Jesus, louvado seja o nome do Senhor, desci as águas. De repente a pessoa, logo ali quando desce as águas, começa a vir aquela turbulência contra a vida dela, tudo começa a ficar de cabeça para baixo, e ela muitas das vezes não entende, porque ela vai falar: poxa, eu fui para a igreja, eu me batizei, agora eu estou firme na presença, então por que está acontecendo isso na minha vida? O que está acontecendo nesse momento? É que o inimigo ele intensificou a batalha. A batalha agora é mais afiada contra nossas vidas. Porque até então estávamos ali, criaturas. A partir do momento que aceitamos Jesus como o único suficiente Salvador, nos tornamos filhos. E o inimigo, ele sabe que quando nós nos tornamos filhos de Deus, passamos a fazer parte de um grande plano que ele tem. E ele nos usa para este plano. Então ele não quer que isso aconteça. Então ele vai intensificar a batalha contra as nossas vidas. E aí que muitas pessoas não entendem, né?
Poxa, eu estou na igreja, eu estou fazendo tudo certinho, vou sair da igreja. Quantas pessoas que não saíram, minhas irmãs, da igreja, quando tudo começou a apertar, porque não entenderam que estavam andando ali na presença do Senhor, tudo estava certinho, mas veio essas batalhas chegando na vida dela. É porque o plano é o mesmo, desde Adão e Eva. Ele quer destruir tudo aquilo que Deus criou. Ele quer destruir tudo aquilo que Deus criou, formou, nós, né, que somos importantes para Deus, filhos, olha que maravilha, e Ele quer destruir. Então, hoje eu quero falar um pouquinho de batalha espiritual de uma forma diferente, né, trazer aí algumas estratégias para que os irmãos possam aprender juntamente com a palavra, nós todos aqui, porque a palavra ela vem primeiramente aqui para mim, para que nós possamos aprender com Deus, para que nós possamos lutar contra isso, porque nós estamos numa batalha, e eu costumo dizer que é 100%. 100% do nosso tempo é batalha espiritual, 100%. Até quando você está dormindo, continua a batalha espiritual. O inimigo não dorme, ele fica ali. Paulo disse, né? Orai sem cessar. Efésios 12 vai falar ali, Efésios 12, nossa luta não é contra carne nem sangue, né? Mas é contra os principados, potestades, né? A turma toda, né? A turma toda ali. Lê aí Efésios 6, 12 em diante. É contra esses camaradas aí, principado, potestade, força espiritual da maldade, toda essa corja toda, essa é a nossa luta. E é 100% luta, e é 100% batalha espiritual o tempo todo nas nossas vidas. Por isso que ele fala, revestimos de toda a armadura de Deus, para que a gente possa resistir, né? Então o diabo ele é o príncipe desse mundo, então ele vai ali, arquitetando planos para nos destruir, como se não bastasse o mundo que nós vivemos já é dele, está debaixo de maldição. E mais ainda, a nossa natureza humana, meu Deus, a nossa natureza humana, minhas irmãs, que é uma natureza, né, que chama o pecado, que quer se inclinar para as coisas da carne a cada dia. A cada dia o pecado chamando e a nossa carne quer se inclinar. É dessa forma. A nossa carne grita querendo o pecado. É como se fosse um doce na boca de criança. A nossa carne ela grita querendo o pecado. É dessa maneira, é desse jeito. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí a nossa batalha é direto. Não podemos baixar a guarda nem um momento. E aí, muitas das vezes, nós nos deparamos ali com a carne chamando, aquela militância do espírito e a carne, uma militância constante. Mas aqueles que se inclinam para as coisas da carne, nós já sabemos o resultado, vai encontrar o quê? Morte. Aqueles que se inclinam para as coisas do espírito, vai encontrar o quê? Vida. Então, nós temos aí essa desvantagem, né? O inimigo aí guerreando desde o princípio, desde a criação, o mundo que já é dele, nós estamos em um lugar hostil. Estamos em um lugar hostil que não é nosso. Nós não somos daqui, meus amados. Nós estamos aqui de passagem. De passagem, o nosso lugar é Nova Sião, Nova Jerusalém. Mas tem esse processo aqui ao qual nós atravessamos, a qual nós alicerçamos ali no fundamento que é Cristo, né? Nós ministramos aí no tempo passado sobre as obras, né? Qual é a nossa obra? Se é ouro, se é prata, se é ouro, prata, madeira, fêmea, enfim. Ministramos. No último dia será revelado qual vai ser a nossa obra. Porque nós estamos aqui em passagem, nós temos que viver todo esse processo. E aí, meus irmãos, temos estratégias, o qual o Senhor colocou aqui para nós. Estratégias para nós vencermos o mal, porque o Senhor Jesus, Ele venceu na cruz do Calvário todo o mal. Jesus, por isso ele se fez carne. Ele veio aqui, ele passou por tudo que nós passamos. Ele estava no mundo hostil, onde o diabo atua. Ele estava em carne, né? A natureza humana dele. Ele não era santo em carne. Ele estava no mundo, era como nós, né? Vamos dizer assim, brincar um pouquinho, carne, osso, nariz e pescoço. Estava aqui do mesmo jeito que nós, mas ele venceu o mundo e ele falou que nós venceríamos também. E ele disse também que nós fazeríamos obras ainda maiores das quais ele fez. Então, se Jesus ele venceu isso tudo, se ele venceu o mal, se ele venceu o mundo, se ele venceu a natureza humana, por que nós não iremos vencer?
Ele deu a si mesmo como exemplo para as nossas vidas. E aí o Senhor me levou ali no livro de 2 Crônicas, Josafá. Eu acredito que muitos já conhecem, né? Josafá, 2 Crônicas, capítulo 20 em diante. Aí você pode ir ali até o versículo 20, que vai estar falando ali, né? Quando Deus dá vitória a Josafá, né? Josafá, mediante ali a afronta do inimigo. Você vai entender onde eu quero chegar. Josafá ali, mediante a afronta do inimigo, né? Estavam vindo ali contra Josafá 3 povos, presta atenção, 3 povos vindo contra o rei Josafá. Naquele momento, quando vem a má notícia, Josafá, ele teme. Porque nós somos. Quem nunca temeu mediante uma má notícia, mediante uma luta, uma tempestade que chegou? Quem nunca temeu? Então ele temeu, mas olha que coisa linda, ele se colocou a buscar ao Senhor. Pegou todo o povo, crianças, anciões, pegou todo o povo, do menor ao maior, e colocou o povo para adorar ao Senhor, para buscar a face do Senhor. Pôs o povo ali de jejum. E uma das estratégias, né, a gente comentando aqui ontem, eu estava aqui orando, comentando com o pai, que a gente palestra, né? Uma das estratégias que o Senhor foi falando ao meu coração, né, mediante essa batalha espiritual, porque quando você sente que está com batalha espiritual, aquela coisa intensa, sabe? Não é um problema simples. Você sente aquele ambiente pesado. É dessa forma, você se vê sem força. Você já não ora mais como antes. Parece que a sua oração não está nem chegando ao céu. Aquela coisa, daquele jeito. E aí você começa a sentir que tem algo errado, mas você não entende. Mas uma das estratégias que o Senhor colocou no meu coração ontem, para nós vencermos as batalhas espirituais, que são intensas, né? 100% do nosso dia, do nosso tempo, toda hora estamos em batalha espiritual. Não tem jeito. E tem certas vezes que o inimigo intensifica ali a batalha contra as nossas vidas, né? Então, uma das estratégias que o Senhor nos dá, além da palavra dele, que é tudo, né, meus irmãos? Um manual, né, de instrução aí para o crente. A primeira estratégia que o Senhor nos dá aqui é nós intensificarmos a nossa busca a Deus. Intensificarmos a nossa busca a Deus. Leitura da palavra, jejum, né? Porque o jejum é um voto que você faz com Deus, né? O jejum é você pedindo para Deus, Senhor, eu quero me aproximar mais de Ti. Por isso eu vou jejuar, eu vou abrir mão do alimento, né? Tem outras formas de jejum, mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Mas é você se aproximar mais de Deus. Então você, quando vai sentindo que está em batalha espiritual, está tudo travado, está tudo travado, né? O tema o tema desse mês é batalha espiritual. A gente colocou ali um versículo de Daniel, se eu não me engano é Daniel 10. Achei para mim, missionária Eri, por favor. Achei Daniel 10, que eu não marquei aqui, só para a gente não perder tempo, com a missionária Maria Alice. Quando Daniel estava ali, né? Ele orou ao Senhor, estava ali, ele deixou os manjares do rei, vai seguindo ali a história de Daniel, e chega uma hora e a oração dele parece que não é respondida. E depois de 21 dias, né, o anjo vem falar, olha, Daniel, tu és muito errado. E vai falando com Daniel, a sua oração foi ouvida, mas tinha ali um príncipe da Pérsia, um principado maldito, né, nas minhas palavras, impedindo com que a oração de Daniel chegasse até ele, né, a resposta da oração de Daniel. Então você vê que o mundo espiritual é algo que nós não conseguimos ver, né? Vemos. Alguns momentos o Senhor nos permite, vou chegar lá também, né? Alguns momentos o Senhor vai nos permitir, mas é algo que nós não conseguimos nem resistir, não temos nem estrutura, né? Daniel, ele adoece ali por um tempo, depois de passar por toda essa experiência, ele chega até a adoecer, para você ver como que é o mundo espiritual, como que é a coisa. Então, na zona celestial, você vai encontrar ali potestades, vai encontrar principados, demônios que atuam, forças espirituais da maldade, que atuam aí na zona celestial, né? E aprontando todas. Eles ficam ali, querendo nos destruir a cada instante. Então, quando nós sentimos aquela coisa, né? Você vai sentir. Quem está ligado com Deus sente.
Infelizmente, quem não tem a busca, quem não busca o Senhor, quem não está perto do Senhor, quando começa essas batalhas vir, a pessoa começa a se enfraquecer cada vez mais. E é aquela coisa, o seu enfraquecimento alimenta o diabo. É dessa forma, o seu enfraquecimento ele vai alimentar o diabo. Quanto mais você ficar fraco, mais ele fica forte. É igual aquele cachorrinho na rua. Cachorrinho nem morde. Ele dá aquela latida, aí você demonstra medo, fraqueza, e corre, ele vem atrás de você, pega na sua canela, não te morde. E aquele é um vira-lata, às vezes nem morde. Assim é Satanás. Você vai ficando enfraquecido, e você vai dando força para ele, e ele vai crescendo. E ele vai crescendo. Por isso, uma das estratégias no momento que a pessoa ela começa a sentir que tem algo errado, porque quando nós estamos ali ligadinhos com Deus, as irmãs estão aí para falar, nós sentimos. O Senhor fala o nosso coração. Então, uma das coisas que Ele colocou no meu coração ontem, é para nós intensificarmos a nossa oração, a nossa busca ao Senhor. Orar sem cessar. A palavra não fala? Medita nas Escrituras dia e noite. É meditar mesmo nas Escrituras dia e noite. É orar sem cessar, é jejuar, é subir monte. É fazer mesmo a coisa acontecer. Porque nós somos humanos. Mas o Senhor nos deu estratégias, o Senhor nos deu armas. Prova disso é a armadura de Deus, né? Deus deu ali a Paulo toda a instrução ali, né? Paulo ungido, o apóstolo Paulo ali ungido por Deus. Ele fez essa comparação da armadura do soldado romano e trouxe isso para o espiritual, né? Todos conhecem ali essa passagem, né? Deus fingindo ali com o cinto da verdade, né? A couraça da justiça, ali o capacete, a espada do Espírito, os pés calçados no Evangelho. E nós conhecemos isso. Porque para lutar no mundo espiritual, somente revestidos de armadura de Deus. E qual é a intenção de Satanás? Nos paralisar. Mediante aquela batalha espiritual, aquela coisa que está acontecendo, o inimigo quer o quê? Nos paralisar. Porque se ele te paralisa, você não ora. Se ele paralisa você, você não busca. Você não intensifica a sua adoração, a sua busca, sua comunhão com Deus. E aí você vai ficando desanimado, cansado. Ele só vai crescendo e mandando dados inflamados e mandando bomba em cima de você, da sua vida, da sua família. Então, quando nós nos sentimos assim, que tem algo errado, a primeira coisa, né, que o Senhor falou no nosso coração, vamos intensificar a busca. Opa, se eu oro 2 vezes ao dia, eu vou orar 3, 4. Opa, se eu subo um monte 1 vez na semana, eu vou subir a semana inteira. Opa, se eu ler a palavra somente 1 vez, 2, eu vou ler mais vezes. Você vai também fazendo ali seu planejamento. Você vai se preparando, irmãos, não é diferente. Não é diferente, nós estamos numa batalha, assim. Soldado ferido não vai vencer batalha. Então, se a couraça não estiver aqui tampando seu coração, o inimigo ele vai lançar os dados para afetar o seu coração. Ele vai criar situações para afetar o seu coração. Para quê? Para vir mágoa, para vir ressentimento, para vir coisas que vai se afastar de Deus, que vai te enfraquecer, e ele vai crescer, e a batalha vai ser intensa, e ele vai vencer você. É dessa maneira, é dessa forma. Então, a primeira estratégia é nós buscarmos ao Senhor sem cessar. E a segunda estratégia é trazer na nossa memória o que pode nos dar esperança. O que pode nos dar esperança? É a fidelidade, a soberania de Deus. A fidelidade dele para conosco. Porque nós mesmos, né, não merecemos, né? Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel, não tem louvor, e ainda que eu não mereça, permaneces assim. É a fidelidade dele para com a nossa vida. É nós intensificarmos a nossa busca e trazer a nossa memória. Deus é fiel. Aquele que começou a boa obra, ele vai cumprir. Independente daquilo que você está vivendo, no cenário, como a gente já falou aqui, independente daquilo que você está vivendo, onde você está buscando a Deus, você está orando, você olha para lá, olha para a direita, olha para a esquerda, olha para frente, olha para trás, o seu redor, está tudo diferente. Jesus, aonde o Senhor está? E aí você ora, parece que nada está acontecendo, e é só levante, mas aí você vai trazer na sua memória o quê?
Você vai trazer na sua memória aquilo que pode te dar esperança, que é a fidelidade de Deus para com a sua vida. Amém? A soberania de Deus, o quanto Ele é poderoso, Ele te chamou para fazer parte de um plano, Ele te criou, Ele te ama, pode ter certeza disso. E o inimigo não vai frustrar os planos de Deus na sua vida. Mas é tempo de nós ficarmos ligados, meus irmãos. Josafá, mediante, eu estou falando de uma guerra, não no mundo espiritual, porque havia também essa guerra no mundo espiritual. Por isso que eu trouxe esse exemplo de Josafá, porque quando nós enfrentamos a nossa luta aqui nessa terra, no espiritual também está acontecendo batalhas. Então imagino eu que aqueles 3 povos estavam indo para destruir o povo de Deus. No mundo espiritual tinha demônios, tinha principados ali, armados, para ir contra o povo de Deus. Mas aí Josafá, ele se coloca ali em oração, se coloca ali para buscar ao Senhor e leva todo o povo para buscar com ele, né? Todo mundo ali jejuando, e aí o Senhor levanta um homem de Deus. Agora eu vou ler um pouquinho aqui, vou entrar aqui, tá? Versículo 3, capítulo 20, versículo 3, vai falar que Josafá temeu, mas pôs-se a buscar ao Senhor, pregou o jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Então o povo se uniu. Glória a Deus. E aí diz aqui no verso 9, Josafá falando, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste, fome, nos apresentaremos diante desta casa, diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. Clamaremos a ti. Versículo 12. Ah, nosso Deus, porventura não nos julgarás, porque em nós não há força perante a esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão fixos em ti. Quer dizer, ele se pôs buscar ao Senhor, ele reconheceu ali a soberania de Deus. Ele aqui no versículo 6, aqui, parte B, vai falar assim, ó, na tua mão há força e potência, e não há quem possa resistir. Então ele conheceu aqui a soberania de Deus, ele se pôs ali a buscar o Senhor, ele falou, Senhor, se algum mal nos sobrevier, espada, fome, nós nos colocaremos aqui, ó, diante do Senhor, a buscar a tua face. E ele fala, nós não temos força contra esses inimigos, mas os nossos olhos estão fixos em ti. Então, mediante, meus irmãos, a dificuldade que você está passando, a batalha que você está enfrentando, os seus olhos têm que estar assim, ó, fixos em Deus. Ainda que você olhe assim, meu Deus, eu não tenho mais força para lutar por esse casamento. Meu Deus, eu não tenho mais força para lutar por esse filho drogado. Meu Deus, eu não tenho mais força, eu estou buscando, eu estou orando. Eu não tenho força contra esse inimigo, mas meus olhos estão fixos em ti, Senhor. Então, a terceira estratégia que o Senhor colocou no nosso coração é sobre a unidade. A unidade. Salmo 133, versículo 3 vai dizer que onde há união, o nosso Deus ele ordena a bênção. Então a unidade, repare que Josafá juntou todo o povo, juntou desde a criança até o mais velho, todo mundo ali jejuando, buscando a Deus. Então o Senhor pelejou, se você continuar lendo aí, se você continuar lendo, verso 15, vai falar assim, que Deus levantou ali e disse, vamos ler todo, melhor. E disse, dai ouvidos toda Judá, a vós moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. A peleja não é nossa. A peleja não é sua. Fica tranquilo. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Intensifica a busca. E você vai ver a vitória. Então, foi falado para ele, ó, não temas. Só busque, só adore. Então, a união, porque Mateus 12, 25 vai dizer que o reino dividido, né? O reino dividido não vai subsistir. A cidade dividida não vai subsistir. O que o inimigo quer fazer? Colocar dentro da sua casa a desunião. Porque se tiver desunião do casal, se tiver briga, se tiver desunião entre mãe e filho, se tiver aquela confusão, como que Deus vai ordenar a bênção? Você é mulher guerreira, você é coluna dentro do seu lar. Você é coluna dentro
do seu lado, então não deixe que o inimigo venha te enganar. Intensifica a busca. Intensifica a busca, a primeira estratégia. Traz na sua memória a fidelidade, a soberania de Deus e continue buscando. E fique em união dentro da sua casa, em união dentro da sua igreja, porque o inimigo ele vai atacar por todos os lados. Ele lança seta dentro da igreja para você entrar em desunião, ele vai lançar seta dentro da sua casa, tentando soprar seta na sua mente, que não tem mais jeito. E aí o marido vem, o filho vem, te tira do sério, daqui a pouco você pega, sai da graça. Né? A Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis, né? Aí você entra em ira, e ali você vai enfraquecendo, e o inimigo vai só crescendo, e ele vai só destruindo a sua vida. Então é a união, onde tem unidade, Deus vai ordenar a bênção. Então pega mesmo aí na mão do seu marido, ora. Pega aí na mão do seu filho, da sua filha, mesmo ele não querendo, vamos orar. Ih, mãe, né? Desse jeito que ainda mais os jovens, né? Ah, mãe, depois eu oro. Não, vamos orar agora, meu filho. Vamos orar agora, minha filha. Pega na mão do seu marido, independente se ele é cristão ou não. Ô, meu filho, vamos orar aqui. Quero fazer uma oração para as nossas vidas, para Deus abençoar você, seu trabalho, porque onde há união, Deus ordena a bênção, né? E se a gente continuar lendo aqui o livro de Josafá, você vai ver que chega uma certa hora que o Senhor manda, o Senhor fala, só adora. Só adora, né? Versículo 18, então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos os Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor adorando. Então a quarta estratégia é você adorar o Senhor. Adorar o Senhor principalmente nos momentos difíceis. Nesse momento que a luta está acirrada, é você adorar o Senhor. E não é fácil. E não é fácil, né? Tudo falando não na sua cabeça. O inimigo falando que não vai dar certo, que o filho não vai converter, que a filha não vai, que o filho não vai sair das drogas, que o marido não vai vir para a igreja, que a sua vida não vai dar certo, que você não vai chegar a lugar algum. E Deus falando, eu sou contigo, não temas, eu sou fiel e vou cumprir. Mas o cenário, você olha para tudo quanto é canto e nada está dando certo. É a hora de você intensificar a sua adoração. Intensificar a sua adoração a Deus. Aleluia. Quando eu falo oração, eu não falo somente de louvor. Adoração é aquela coisa que quando você está adorando ao Senhor, você está honrando a Deus. Você está honrando a Deus quando você está adorando ao Senhor ali no profundo. Você respeitando a Deus, você expressando a sua honra a Deus. Deus, eu confio em Ti, meu Pai. Meus olhos estão em Ti. E aí você vai orando, você vai adorando, e o inimigo cai por terra. Veio na minha memória agora aqui, Paulo e Silas ali na prisão, passando por os piores momentos. Eu imagino a batalha espiritual que estava ali. O inimigo querendo a cabeça deles, porque o inimigo queria matar, destruir. Mas ali os anjos guerreando ali ao favor de Paulo e Silas, e eles adoravam o Senhor. Cantaram hinos, amém. Mas antes disso, antes de abrir a boca para louvar com a boca, a adoração deles era eles ali com os olhos fixos no Senhor. Ainda que nos matem, Senhor, nossos olhos estão fixos em Ti. A fé que eles tinham em Deus, aquela coisa que eu falei aqui, ó, trazendo na memória aquilo que podia dar esperança, a fidelidade, a soberania, o poder de Deus na vida deles. Entende? E assim foi com esse povo. Se você continuar a ler aqui, não vou ler não, para não estender muito, né? Eu fico meio que apreensivo com esse Instagram, gente. Aí eu vou assim que rapidinho, se você não estiver entendendo, fala, pastora, freia, dá uma paradinha, que aí eu vou frear, né? E você continua lendo aqui, você vai ver que os inimigos foram todos desbaratados, né? Não foi falado, a peleja não é vossa? Eles não estavam ali, eles se colocaram ali a buscar a Deus, né? Se reconheceram ali a soberania de Deus, se colocaram ali em adoração ao Senhor. O Senhor falou, ficai parados, ó. A peleja não é de vocês, não, a peleja é minha. E aí aqueles inimigos, os três povos, né? Eu fico até brincando aqui, eu contando a história aqui para os meninos aqui em casa, como se fosse assim, né? O Brasil, vem ali a China, né? A Rússia, os Estados Unidos, a pessoa contra o Brasil. E ali o rei Josafá, né? Eu tenho um exemplo falando, explicando aqui para o Davi, para o pessoal, e ali o rei Josafá temeu, mas ele se pôs a buscar o Senhor. E os inimigos foram todos desbaratados. O que aconteceu ali? Um começou a brigar com o outro, entrou uma confusão ali no meio deles, porque eles querem confundir a nossa mente. A grande verdade é que o inimigo quer confundir a nossa mente. Mas ele é que foi confundido. Começaram todos a brigar entre si, daqui a pouco só corpos mortos estavam ali. Este é o nosso Deus. Ele batalha em nosso favor.
Mas o Senhor também, além de me dar essas estratégias, o Senhor falou muito comigo também a respeito da legalidade, que muitas das vezes nós damos, né? Nós viemos para Jesus, né? Nos libertamos, louvado seja o nome do Senhor, mas à medida que a gente vai ali a nossa caminhada, nós vamos dando legalidades, abrindo portas. Como assim, pastora? Meus irmãos, abrindo portas no mundo espiritual, dando legalidade para o inimigo. Ei, inimigo, entra aí, vem, bagunça minha vida, destrói minha família, mata todos eles. É dessa forma, irmãos. Eu estou falando de uma forma assim que, para você ter a noção da gravidade da coisa, quando nós damos legalidade, abrindo portas no mundo espiritual, né? O Senhor falou muito comigo também sobre a palavra, né? A nossa boca, né? Provérbios 18, 21 vai dizer que a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. E muitas das vezes, com as nossas ações, o Espírito Santo traz na minha memória, até a missionária Ellen ministrando semana passada, ela falando sobre a mosquinha ali no perfume, né? Do perfumista. Mosquinha insignificante, mas que estraga todo o perfume. Porque o crente, ele não vai sair assaltando. O crente não vai fazer coisas, né? A raposinha. Ali no livro de Cantares vai falar da raposa e da raposinha, né? A raposa, eu dei até um exemplo semana passada falando com minhas irmãs, que certa feita um senhor, ele tinha um galinheiro, né? E a raposa entrava ali e comia todos os ovos. Então ele resolveu colocar um cercadinho, mas nesse cercadinho tinha brechas. Mas ele ali satisfeito com o trabalho que ele fez, ele falou, agora acabou, não vai entrar nada aqui. Mas de repente, os ovos continuam sendo destruídos e o homem não estava entendendo. Até que um dia ele ficou ali observando, vinha as raposas com os filhotinhos entrava na brecha e comia os ovos. Aí ele teve que fechar tudo por completo. Aquela coisa, né? Raposinha que destrói toda uma vinha, né? E aí o que ela pregou semana passada, uma pequena mosca. Então o cristão, ele não vai ficar fazendo pecadão, abrindo, não faço isso. Então ele se acomoda. Eu sou de Deus, faço a obra, eu sou diácono, sou missionário, sou pastora, tal dia eu sou agora. Né? E ela vai abrindo, a pessoa ela vai abrindo portas, e muitas das vezes com a palavra, gente. E isso é algo sério, algo seríssimo. Até trouxe alguns significados de palavra aqui, mas eu vou falar somente um, só para você entender o que eu quero falar. É igual a palavra danado. Né, pessoal? Menino danado, né? Tá repreendido. Menino danado, danadinha. A palavra danado, meu irmão, significa condenado ao inferno. Aí você fala, danadinho, essa minha filha. Às vezes a pessoa do mundo brinca assim com as crianças aqui de casa. Nossa, danadinho não, filho. Danadinho, não é abençoado, eu logo corto. Danadinho quer dizer condenado ao inferno. Mas o que tem isso, pastor? Naquele momento que você abriu a boca e falou, ou aceitou alguém falar, danado, você está falando, vamos pôr o nome de uma pessoa, Antônio é danado, né? Antônio, você está condenado ao inferno. E isso vai abrindo portas no mundo espiritual, vai abrindo portas. E aí a vida do Antônio, né? O Antônio fictício, tá, gente? Estou dando só um exemplo. E aí a vida do Antônio vai ficando toda destruída. Daqui a pouco o Antônio, que era uma pessoa centrada, um homem trabalhador, se envolveu com bebidas. Daqui a pouco o Antônio, que era um marido tão bom, separou da mulher, foi para a prostituição. Daqui a pouco o Antônio se envolveu nas drogas. Daqui a pouco o Antônio ficou doente. Daqui a pouco o Antônio desceu à sepultura. Mas por quê? Uma vida inteira a mãe do Antônio, menino danado, menino danado. E ali foi abrindo portas no mundo espiritual, meu irmão. Foi dando legalidade para o inimigo, opa, ele é? Você falou que ele é, então ele é. Porque a morte e a vida estão no poder da sua língua, então ele é. Então eu vou agir. Então é nós que damos a legalidade para o inimigo estar entrando nas nossas vidas. Eu dei esse exemplo, mas não é somente essa palavra, são várias. Até mesmo que a pessoa possa falar, às vezes ali na hora da ira, na hora ali da confusão, a pessoa soltou. Se você pegar um travesseiro e ir no alto de uma montanha, travesseiro bonito, cheio de penas, e soltar ali ao vento, e depois você descer correndo, tentar encontrar cada pena que você soltou o vento, você não vai achar.
Você pode ter certeza. E assim são as palavras. Depois que você abriu a boca e soltou, já era. E aí você abriu aquela porta, e se essa porta não for fechada, através de oração de renúncia, através de você lhe repreender nesse mal, isso vai indo na vida da pessoa, uma vida toda, né? Como se não bastasse espíritos hereditários, como se não bastasse toda uma corja de demônios, né, para tentar destruir a pessoa. Tem isso tudo. As suas ações, as suas palavras. Você está em batalha mesmo. É igual tá aqui a nossa missionária Ellen, nossa advogada, que chique. Ela não gosta de falar, não, mas eu tô brincando aqui, né? Advogada, abençoada, ela sabe disso, né? Ela que entende das leis. Eu não entendo de nada, mas ela sabe que qualquer palavra que a pessoa falar naquele momento pode o quê, missionário? Se tornar contra ela mesma. Não é assim, dessa forma? No mundo espiritual é dessa forma. Você abriu a sua boca, aquela palavra que você falou, vai voltar contra você mesmo. E aí tem que ser feito todo um trabalho, todo um processo ali de libertação para quebrar essa maldição, fechar essas portas, mas e aí? A pessoa está ligada? Vamos voltar lá no comecinho da administração, né? A pessoa está intensificando a busca, a pessoa está ali reconhecendo Deus, a soberania de Deus, ela está ali em união, a pessoa está ali em adoração, não está, então ela não vai ter esse discernimento. Porque quando você vai intensificar a busca, você começa a ter discernimento. Você vai te mostrando ali o que é santo, o que é profano. Opa, isso aqui é ele. Olha o pezinho dele ali, ele chegou, mas eu vou expulsar ele agora. Veio por um caminho, vai bater por 7 em retirada, como diz a palavra. Não vai ficar na minha vida, não vai ficar no meu caminho. Então a gente começa a identificar as coisas, né? Começamos assim a identificar a presença do inimigo nas nossas vidas, porque o mundo espiritual, meus irmãos, ele existe. E muitas das vezes o Senhor, ele vai nos permitir ver. Ele vai nos permitir ver. Que é isso, pastora? Vai. Porque nós temos a partir do momento que você começa a intensificar a sua busca, o Senhor vai abrir os teus olhos. Em 2 sentidos. Muitas das vezes você vai ver aquilo que Deus quer que você veja, e muitas das vezes com os olhos da fé, ele vai falar o teu coração, você vai ouvir a voz dele. Opa, minha filha, age assim. Opa, minha filha, faz dessa forma. E aí você vai começar a vencer o inimigo. E muitas das vezes ele vai te mostrar fisicamente os olhos, através de visões. Através de visões. Peço a você que abra a sua Bíblia nesse momento, em nome de Jesus, no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 6. Livro de 2 Reis, capítulo 6, vai estar falando aqui, né, os planos do rei da Síria ali, contra o povo de Deus, né? Se você começar a ler aqui, eu não vou ler não, tá, gente? Versículo 6, a partir do versículo 8, tá? Vai estar falando aqui dos planos que o rei da Síria arquitetava sempre ali contra o povo de Deus. E Deus usava Eliseu sempre para dar livramento ao rei de Israel. Sempre usando Eliseu para dar livramento ao povo de Israel. E chega uma hora que no versículo 11, aquele rei turba, ele fica turbado. Ele turba assim, e ele fala assim, vamos ler aqui, então se turbou esse incidente o coração do rei da Síria. Chamou os seus servos, eles disse, não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel, ao ponto de ele pensar que alguém ali estava traindo ele. Porque toda vez que ele arquitetava algo contra o povo de Deus, Deus usava Eliseu para dar livramento. Deus falava com Eliseu, e Eliseu ia ali no rei de Israel, falava, rei, não passe por ali, não vá naquele lugar, porque o rei da Síria está vindo. Então o rei se perturbou, meu Deus, o que está acontecendo, né? Ele deve ter pensado assim, o que está acontecendo? Será que tem alguém aqui entre nós levando tudo? Será que tem um leve trás aqui que ouve tudo que eu falo, onde eu vou atacar esse povo e leva lá para o rei de Israel? Mas não, era o próprio Deus, que ali, né, Eliseu, homem de Deus, servo do Deus vivo, que tinha essa vida com Deus, Deus passava tudo para ele e ele passava para o rei de Israel. E chega num instante aqui,
interessante aqui, que o rei, ele manda irem, né, irem atrás de Eliseu. Versículo 12, disse um dos servos, não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. E disse, vai ver onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Então a intenção do rei da Síria é que ele ia prender o Eliseu, né, prender o profeta, e vai mandando esse exército atrás dele, e daqui a pouco, estava ali no versículo 15, o moço do homem de Deus. E o moço do homem de Deus, ao ver ali aquela grande multidão, cavalos, carros, um grande exército ali que veio para prender Eliseu, diz aqui a palavra de Deus, aí o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, que faremos? E disse ele, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. O que eu falei com vocês aí desde o começo? Você está enfrentando uma batalha física aqui, tem batalha espiritual acontecendo. Para você ver, estava ali o rei da Síria, mandou os soldados para prender Eliseu, aquela multidão. O moço de Eliseu ali temeu. Ai, meu Senhor, o que vai ser da gente? Eu imagino ele ali apavorado. Eu imagino o moço de Eliseu, aquele homem que não intensificava a busca, que não tinha sintonia com Deus na adoração. Eu imagino dessa forma. E aí, quando ele viu os inimigos, olha a diferença dele de Josafá, ó. Vamos ver a diferença. Josafá viu ali, vem 3 povos querendo destruir Judá. Josafá se temeu como um ser humano, porque nós tememos, nós sentimos medo, somos falhos, né? Sentimos medo, sentimos fome, né? Estamos nesse mundo, nesse corpo aqui, nessa matéria. Mas ele se colocou ali em buscar o Senhor. Já o moço de Eliseu temeu, ficou apavorado. Ai, meu Senhor, o que vai ser da gente? E aí Eliseu, ele ora, abre os olhos. Meu Deus, que coisa linda. Eu até arrepio, sabe, missionário? Porque Eliseu orou e, de repente, os olhos do moço se abrem e ele vê aquela multidão de carros, de fogo, anjos, com espada desembanhada, prontos para guerrear, porque é isso que o nosso Deus faz por nós. É isso que o nosso Deus faz por nós. E Deus deu vitória. Se você continuar lendo, você vai ver que o profeta pediu para cegar esse exército todo, leva ele lá para o meio do povo de Israel, só que não toca neles não, alimenta eles e manda eles de volta. Manda eles de volta lá para o rei da Síria, e a batalha até cessa. Né? Não vou entrar aqui, não vou seguir aqui, não, mas só para você entender o que acontece no mundo espiritual, meus irmãos. É forte demais. É forte demais. Então, assim, no momento que você começa a ver as coisas ali embaraçadas, intensifica a sua busca ao Senhor. Intensifica, fica na vigilância, fica na torre de vigia. Fica na torre de vigia, não empresta a sua boca. Não empresta a sua boca para Satanás usar. Não empresta seus olhos, seus ouvidos, não. Você começa a buscar o Senhor, Senhor. Se tem alguma coisa, Senhor, me mostra. Se tem alguma coisa, Senhor, fala comigo. Ele pode te mostrar fisicamente. Ele pode falar aos teus ouvidos, assim, falar mesmo, você ouvir a voz dele. Ele pode usar um vaso no meio da congregação, no meio da igreja. Ele pode falar direto na palavra. Ele vai falar com você. Porque o nosso Deus, ele não deixa um servo, um filho confundido. E aí você intensifica ali a tua busca, e você vai ali reconhecendo a soberania de Deus, a fidelidade de Deus para com a sua vida, e você se une. Você se une, como nós fazemos aqui, ó, Mulheres em Ação. Está aí a missionária do Anes, está aí a irmã Rosa, está um povo santo aí, está as irmãs aqui. Nos unimos para buscarmos ao Senhor, para estarmos em ação em prol do reino. Hoje mesmo eu estava lá no monte, né? E aconteceu uma certa situação, e ninguém querendo me atacar meu sono à noite. E logo Deus falou comigo assim, ó, ora que é ele.
Eu comecei a expulsar. Da onde você veio, pode sair daqui agora. Se vem com a poeira do pé de alguém, pode rapar fora daqui em nome de Jesus. E aí, quando eu subi lá no monte, que eu falei, minhas irmãs, orem por mim. Pode aqui ungir meus ouvidos, pode aqui ungir meus olhos. E elas começaram a orar, missionária Maria Alice, missionária Hélio, missionária Duanes, começaram a diaconisa Ângela, começaram a orar pela minha vida, porque a união, onde há união, Deus ordena a bênção. Não é isso que nós falamos aqui? Olha, eu sou bem-aventurada, porque eu tenho uma cobertura de oração, minhas irmãs orando por mim. E eu tenho certeza que esse mal caiu por terra. Mas nós temos que identificar o inimigo. E temos que parar de dar legalidade ao inimigo. E se já foi feito... você pode virar e falar, pastora, mas eu já dei muita legalidade. Eu estou ouvindo essa palavra aí, pastora. Não tem uma porta aberta, nós temos uma porteira. Tem muita coisa aberta na minha vida que eu tenho que fechar. Minha amiga, meu amigo, é você chegar diante do seu pastor, da sua pastora. É você chegar diante da sua cobertura espiritual. Né? Não sei se a sua igreja faz isso, mas tem esse trabalho de libertação aí, de fechar portas. Fechar isso logo, correndo. Expulsar esse inimigo da sua vida. Né? A legalidade que você deu através de palavras, através do pecado. A legalidade que você deu, o espírito hereditário, que você tem que quebrar essa maldição que vai passando aí de geração em geração. Eu vou dar até o exemplo do casamento. Às vezes a bisavó não foi feliz, daí a avó também não foi, daqui a pouco a mãe também não foi, e chega em você não pode aceitar isso. É o momento de quebrar essas coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. É tudo isso que nós temos que aprender a cada dia. Sabe, aprender, não é somente ir para a igreja, sabe? Você não está imune quando você vai para a igreja. Esse é o problema, você vai para a igreja, você se batiza, você estou imune. Aceitei Jesus, maravilha, glória a Deus. Não, aí que a coisa fica feia. Aí que ele quer te destruir mesmo, que ele sabe que você é uma potência nas mãos do Senhor, que você é flecha nas mãos de Deus. Almas vão ser ganhas através da sua vida, começando ali seu primeiro ministério dentro da sua própria casa. Sabe? Dentro da sua própria casa. Então ele sabe que vai ser. Ou se ela continuar nessa ligação com ele lá em cima, falando. Se ela continuar nessa ligação com ele lá em cima, esse homem vai se converter. E esse homem na presença de Deus, meu Deus, esse homem vai arrebatar o inferno. Não, eu tenho que parar essa mulher. Eu tenho que parar essa mulher. É dessa forma, não, eu tenho que parar essa mãe. Fica aí de joelho orando, eu tenho que fazer parecer para ela que não está acontecendo nada. Eu tenho que fazer esse filho ficar mais rebelde ainda. E aí usa o filho, aquele filho fica rebelde, a mãe chora, o inimigo sopra. Mas se a mãe estiver ligada com Deus, ela vai para a batalha. Batalha espiritual, é batalha. Esse cansaço que eu estou sentindo, essa vontade de não ir na igreja, é batalha espiritual. Vou ler a Bíblia, começo a ler, eu estou com sono nenhum. Começo a ler a Bíblia, só dá o barulho da Bíblia caindo. Plá! Caiu no chão, não consegue mais ler a Bíblia. É batalha, e é a hora de você intensificar, buscar mesmo, parece que tem vontade de buscar aquela coisa, parece que não está sentindo nada. Ora, busca a si mesmo, você vai ver a glória de Deus na sua vida em nome de Jesus. E vigia nas suas palavras, meus irmãos, vigie. Você fala, você vai abrindo. Mesmo você estando na igreja há 1000 anos, né? Que tem gente que fala, não, eu tenho 20 anos, 30 anos de igreja. Quanto mais eu vejo meu tempo de igreja, mais apavorado eu fico. Senhor, eu tenho que aprender mais contigo, Senhor. Eu estou desde pequeno na igreja. Que isso, papai? Tenho que aprender mais contigo. Eu quero mais de ti, eu tenho que fazer a diferença. Tempo de igreja não quer dizer nada. A gente vê ali aquela situação, aquela passagem do profeta velho, do profeta novo. Estava ali o profeta velho, né? Quando eu falo velho, né? O discernimento que Deus me dá não é um discernimento de velhice, não, mas velho mesmo, ali enferrujado com as coisas de Deus. Já não ora, já não ouve mais a voz de Deus, já não profetiza mais, está ali paralisado. Quando ele vê que o profeta novo está vindo, ele é ali de curioso, pergunta para os filhos falam tudo para ele, ó, pai, está em tal lugar, assim, está lá o homem de Deus. Aí ele vai até o profeta novo, fala com ele, o que está fazendo? O profeta novo fala, não, vim aqui, Deus mandou vir aqui para determinada coisa, eu não posso parar, não posso beber água, eu não posso comer, eu não posso nem voltar pelo mesmo caminho. Assim me mandou o Senhor. E aí, desligado, sem vigiar, o profeta velho ali usado por Satanás, naquele momento vira e fala, é isso que o Senhor me falou, que é para você voltar e comer na minha casa, ficar ali. O profeta novo, o Senhor mandou, amém, glória a Deus, o profeta falou comigo. Foi lá, comeu e de repente Deus pega a boca do próprio profeta velho. O próprio foi usado para mentir,
Deus pega a boca dele e fala assim, ó, você não vai voltar mais para sua casa. Você não vai ser nem sepultado lá na sua cidade, porque você vai morrer. E aí, quando ele volta, vem um leão e mata ele, ele fica ali no chão morto. A notícia corre a cidade. O profeta velho ouve e vem. Ainda se gaba ainda. É o profeta que foi rebelde à voz de Deus. Deus mandou ele fazer tal coisa, ele está fazendo outra coisa. Olha como que é as coisas. Então, um tempo de igreja, irmãos, não quer dizer nada. É você buscando se libertar a cada dia. Libertação é todo dia. Você tem que se libertar de algo. Todo dia você tem que pedir, Senhor, tira isso de mim, liberta-me, Senhor. Cada dia o Senhor vai estar se revelando a você se você estiver buscando a Ele. E você não pode se esquecer que é constantemente. Você vai dormir, Ele vai estar guerreando contra a sua vida. E o Senhor pelejando por você. Você vai acordar, Ele vai estar guerreando contra a sua vida. Então aprenda a lutar, não é somente ir num culto, não é somente fazer parte de algo dentro da igreja, não, gente. É aprender a lutar com as armas certas contra esse inimigo, que a cada dia brama como um leão, porque ele não é um leão. O leão da tribo de Judá só tem um, mas ele brama porque ele quer imitar. Então ele brama como um leão procurando a quem possa tragar, né? Quem está lá no mundo, né? Quem está lá no mundo já é dele. Ele brinca lá como marionete, mas ele quer tragar dentro da igreja. Ele quer tirar você, né, da fiação, fazer com que você fique disperso, mediante a batalha que está chegando. Né? A batalha ali ficando cada vez mais intensificada e você ali dormindo, e não percebe. Daqui a pouco leva um golpe e não sabe nem por que caiu. Na verdade, se você se consultar, você vai saber por que foi. Né? Mas na hora você não, meu Deus, por que disso, por que daquilo? Porque você não estava buscando a Deus. Então é tempo de você parar, né? Examinar a si mesmo. Opa, eu dei muita legalidade, tem muita porta aberta. E ainda que você não deu legalidade, alguém pode ter dado por você. Lá quando você nasceu, sua mãe pode ter dado essa legalidade. A coisa é feia, meus irmãos. Pode ter dado legalidade. Através de um nome que coloca em você, significado dos nomes também é muito importante. Mas quem já está com o nome hoje tem como trocar de nome? Não vai trocar de nome, mas vai quebrar a maldição no nome de Jesus. Sabe, são legalidades que são dadas, outras pessoas lançou sobre a sua vida, onde isso tem que ser quebrado, tem que ser anulado, tem que ser paralisado no mundo espiritual. Então você tem que fazer esse trabalho de libertação completo. E daí para frente você ali caminhando com Deus. E você pode ter certeza, né? Ah, pastora, quebrei ali, fechei as portas, quebrou as maldições e agora tá tudo beleza. Não. Se a gente tiver ali, ó, porque os olhos de Deus não toscanejam, ele nem pisca, mas a gente tá de pé, tem que cuidar para não cair. Então a gente pode abrir a nossa boca, fazer algo e dar uma nova legalidade. Por isso que eu falo que a libertação, ela é algo assim, a cada dia. Aí é você ir ali, chegar diante do Senhor, se colocar diante dele, pedir perdão, meu Pai, em nome de Jesus, fecha essa porta que eu abri no mundo espiritual, né? Você se colocar, se humilhar ali debaixo da potente mão de Deus e pedir ao Senhor misericórdia e fechar portas. Tem que ser fechado portas, não tem jeito. Tem que ser fechado portas. E isso que é o alimento sólido, né? Que a gente vai entendendo, né? Que a gente no leitinho, quando a gente começa ali a nossa caminhada, é leitinho, né? Levanta a mão para o alto, aceita Jesus como seu único suficiente Salvador. Aí você aceita Jesus, aí você começa a caminhar ali na igreja, dá uma saudação, começa ali a aprender ali os primeiros fundamentos da fé, e depois de alimento sólido. Alimento sólido, peraí, quem eu sou no mundo espiritual? Eu sou quem Deus escolheu para guerrear contra Satanás. Eu sou essa pessoa, ele me escolheu para isso. Para guerrear, porque ele tem um plano, e que esse plano se cumpre, ele me escolheu. Peraí, eu tenho que estar revestido da armadura de Deus. Eu tenho que estar com o capacete da salvação para quando o inimigo tentar criar fortalezas aqui na minha mente, o capacete está aqui me protegendo. Eu tenho que estar aqui com o cinturão da verdade, porque a verdade é a palavra de Deus, e eu tenho que viver essa verdade. Não adianta só eu conhecer a Bíblia de A a Z, isso não vai adiantar de nada. Eu tenho que viver essa verdade. Eu tenho também que estar com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ó, meditando nela dia e noite, sem cessar. Coração guardado, com a couraça de tudo que se deve guardar, diz a palavra de Deus o quê? Guarde o seu coração. Não é assim? E os pés calçados no Evangelho da Paz. Porque ele calçou os seus pés para você ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Então você tem que estar revestido. Amém?
Eu acho que é só isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui nos meus rascunhos, Jesus. Temos que estar vigilantes em todo o tempo, né? Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa. Até aqui falou o Senhor, né? Que passar disso já não é de Deus. Então, deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa. Falei tudo, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nem sei o tempo e a hora, mas até aqui falou o Senhor. Então, vamos vigiar, vamos começar a fechar essas portas, vamos ficar ali na posição de batalha, né? Se o inimigo te atingir mesmo, se você não vigiar, ele te atingir, acabou. Acabou. Vai só avançando. Imagina você numa quadra enorme, inimigo do lado, você do outro. Você caiu ali, ó, ele vai só avançando, só avançando. Daqui a pouco ele está pertinho, você nem vê. É dessa maneira. Então, eu deixei para você, você possa trazer isso para a sua vida, essas estratégias que o Espírito Santo colocou no nosso coração, porque eu trouxe para a minha vida. Ontem, quando ele falava, antes de ontem, quando ele falava comigo, né, eu ali, ele se revelando a mim, era 1h pouca da manhã, eu ali falei, Jesus, eu quero trazer isso para a minha vida. Eu quero viver isso. Porque do que adianta eu estar aqui nessa live agora, estar falando aqui com vocês, se eu não viver, se eu estiver perdendo batalha para o inimigo, se eu não fechar as portas abertas na minha vida, vai adiantar de quê? Não adiantar de nada mesmo. É preferível nem eu estar aqui. Então, que você possa viver nessa palavra, possa guardar no seu coração. O mundo espiritual existe, é coisa séria. Existe, nós não podemos ver. Principados aí fazendo arruaças. Nós temos que intensificar a nossa oração para combater essas potestades. Nós temos que intensificar a nossa oração para quebrar essas maldições, fechar essas portas. Nós temos que fazer isso. É o nosso dever, a nossa missão, é batalha. Né? É igual aquele joguinho, a gente vai ver esses joguinhos que os jovens gostam de jogar. Né? Você fecha a porta, passa de fase, né? Esses joguinhos. É dessa forma, irmão. Você vai passando, trocando de fase, fechando uma porta aqui, outra ali, derrotando um inimigo aqui, outra colar. É desse jeito. Se fortalecer em Deus, você vai ali combater um bom combate. Né? Combater um bom combate. Então, que possamos estar ali ligados em Deus, né? Nossos ouvidos. Eu tenho falado com Deus. Deus, abre meus olhos. Eu quero te ver. Abre os meus ouvidos, Senhor. Eu quero te ouvir. Usa um vaso. Usa uma irmã. Pode usar, Senhor. Eu estou aqui, Pai. Só para receber. Porque perder para o inimigo jamais. Perder para o inimigo nós não podemos aceitar. Porque Jesus pagou um alto preço. Jesus, ele venceu por mim e por você. Ele venceu. Mas aí, a nossa parte. É como se fosse 50%, Jesus já fez, mas 50%, né? Uma forma grossa de se dizer, mas 50% é você mesmo. Ele já venceu por você na cruz do Calvário. Venceu o mundo, venceu o inimigo. Agora é você. Tem que vencer a sua natureza humana, que tem que vencer o seu ego, o seu eu, que tem que se colocar na posição e saber que você é um soldado e acabou. Você é um soldado de Cristo e acabou. Não tem conversa, é um soldado do Senhor. E o soldado tem que estar preparado. Amém? Deixar minhas irmãs falarem um pouquinho em nome de Jesus. Fique à vontade, vasos. Glória a Deus. Até que falou o Senhor. Tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera a palavra, profetiza sem parar. Pode falar aí, minha irmã, fique à vontade. Está conseguindo me ouvir, vocês? Eu não sei se é a minha internet ou é da senhora que está agarrando. Os irmãos que estão online estão me ouvindo? Já que eu já fui? Não, a senhora está aqui. Nem percebi. Está me ouvindo? Eu não sei se sou eu ou se são vocês. Glória a Deus. Mas é bênção, pastor. Falou o coração de vocês. Seja o nome do Senhor. O Senhor, ele não permite, né, o seu ser enganado. Que o Senhor continue usando a senhora, né, nessa autoridade, nessa ousadia. Algo que a senhora falou aí da parte do Senhor, que eu até anotei aqui na minha Bíblia, né? Que soldado ferido, ele não tem como batalhar.
E a gente tem visto, né, como o Senhor ele tem cuidado dos seus, né? Como ele tem dado estratégia, como ele tem dado estratégia, tem dado armas, né? Apesar de a gente saber que a primeira arma, né, e a mais poderosa é a palavra do Senhor, a gente tem vivido dias maus e não tem sido fácil, mas ele Não tem estou conseguindo nos ouvir investido, missionária Ellen nem capacitado. missionária Maria Alice. Não estou conseguindo ouvir. Tá ouvindo? A senhora tá me ouvindo? Mas a senhora Maria Alice, a senhora tá me ouvindo? Pastor Ilete, a senhora tá me Irmãos ouvindo? online, estão conseguindo me ouvir? Irmãos que estão online aí? Sim. A senhora tá me ouvindo? Tá, então tá. E só agradecer, né, da forma como Deus usou a senhora. É isso mesmo, a gente, cada dia mais que eu estou aí na presença do Senhor, eu vejo que a salvação ela tem muito mais a ver com intimidade com Deus, né? Quem o Senhor vê que você é. Então, a todo tempo a gente vê. Porque o que é, né, se não uma oração, que é entrar, né? Lá em Mateus 6 fala, né, entra para o quarto, fecha a porta e fala, né, no secreto que publicamente ele falará, enfim. Eu vejo cada vez mais a salvação ela é a intimidade com Deus. Quanto mais íntimo, quanto mais você busca, que é o que a gente vê nessa a batalha, tudo que a gente enfrenta, a gente da forma que, como a senhora trouxe aqui em Segunda Reis, né? O moço lá de Eliseu, ele ficou desesperado. Ele tem intimidade ou não com Deus? A gente não sabe, mas muitas vezes a gente, né, tá aí, já está perseverante, buscando em oração, mas a gente teme diante do inimigo, né? E Eliseu falou com muita propriedade, né? Pediu em oração, mas isso é uma oração de quem realmente tem intimidade. Senhor, abre os olhos para ele ver o que está acontecendo. E da forma missionária Maria Alice fala, né? O mundo espiritual, ele é muito sério. E eu acredito que se a gente tivesse a visão aberta para ver o que está acontecendo aqui, eu acho que a gente não passava um dia sem orar, a gente não passava um dia sem jejuar, a gente não passava um dia sem buscar a Deus. Ele tem tanta misericórdia da gente que nossos olhos são fechados para isso, né? Porque imagina a gente ver aqui. Eu acho que eu temeria mais de um anjo passando do que uma potestade, enfim, né? Porque é algo tremendo, né? Mas assim, é isso, né? A batalha espiritual é isso. Porque o inimigo, o mundo já é dele mesmo, já é do mal. Então, aquele que anda na contramão do mundo é que ele vai tentar tragar o todo tempo, que é o que a senhora falou aí, né? E que a senhora continue sendo usada assim, recebi muito da parte de Deus. E é isso. Obrigada. Eu anotei aqui, né, que soldado ferido não vence batalha. E é isso que o Senhor tem fazido com a gente, né? E com cada um aí que tem acompanhado essa live. Ele primeiro começou a cuidar da gente, nos despertou, e agora está colocando a gente no campo, né, para batalhar. É só dessa forma que eu consigo ver o caminhar do Senhor nas nossas vidas e na vida de quem acompanha as lives aí nesses 8 meses, né? Primeiro ele trouxe, cuidou, tratou, tirou feridas, né? Fez as transformações e aí tá agora colocando a gente para jogo. É isso. Pode falar, missionária Maria. Amém. Pastor Eliette está aí? Porque para mim dela está rodando como se a internet dela tivesse caído. Caiu. Ver se ela vai conseguir entrar, né? Para a gente poder discorrer e partir para o encerramento. Graças a Deus, palavra gloriosa, né? O Senhor ele tem nos despertado para uma grande guerra. Porque a vida do cristão é assim, né? Nós estamos numa... Quando Neemias disse que estava numa grande obra, ele dizia que estava numa guerra espiritual. Porque essa guerra a gente trava diariamente, né? É uma luta diária. Porque nós temos que vencer a nós mesmos e aos nossos inimigos. Né? Então, assim, se a gente não souber guerrear com as armas certas e com o inimigo certo, a gente fica igual um cego em tiroteio. Como a senhora falou, nós estamos num campo. E esse campo ele é bem minado. Bem minado porque a intenção do adversário da nossa alma é fazer a gente cair.
é acertar mesmo, é aquela batalha naval, sabe? Aquele joguinho que fica ali atirando, é mais ou menos isso. Então, assim, e se a gente tiver só, a gente não vence. Então, essa batalha a gente só vence com Cristo mesmo. Essa batalha naval, qual nós estamos participando dela, é só com Cristo que a gente vai vencer. E eu acho lindo o Senhor trazer esse despertamento para a gente, né? Ele vem falar, igual ele usou a senhora aí poderosamente falando, para a gente ter o cuidado com as brechas, né? Com as pequenas coisas, né? Que é a areinha ali do barro que atrapalha o molde do barro, né? As coisas mínimas. Aí hoje ele vem trazendo aí umas estratégias para a gente poder combater, né? E a principal delas sempre foi, será a oração e intimidade com Cristo, né? Porque sozinho nós não vamos conseguir vencer esta batalha, porque o inimigo da nossa alma, ele é muito astuto, ele é sagaz, ele é inteligente, ele não dorme no ponto, ele está sempre procurando uma brecha. E como fechar essas brechas, se não através da oração, da consagração, da intimidade com Cristo, né? Porque a nossa carne mesmo, o lado humano, ele já é vulnerável às coisas da carne, às coisas do mundo, né? Então, nós precisamos guerrear com todas as nossas forças para tentar combater o adversário das nossas almas, né? Então, assim, a pastora Eliette foi poderosamente usada, trazendo para a gente aí as estratégias para a gente conseguir combater contra o nosso inimigo, né? E que o Senhor possa continuar usando a vida da serva dele dessa forma, trazendo entendimento, discernimento aí na palavra, para ela poder direcionar os nossos corações aquilo que a gente precisa aprender, né? Porque a caminhada com Cristo, ela é e sempre será um eterno aprendizado. Amém, gente? Até aqui também. Eu já passo o trabalho para vocês. Se ninguém for falar mais nada, já podemos encerrar. Estamos orando aí para o término, né? Antes que o Instagram derrubar a gente também. E a gente nem consegue orar para entregar a nossa live. Nossa, a internet está meio... A internet hoje está meio devagar. Não consegui nem ouvir a missionária Ellen. Não consegui ouvir sua conclusão e não consegui. Conseguiu ouvir ela, missionária Maria Alice? Eu estou ouvindo. Todos vocês. Conseguiu ouvir a missionária Ellen na hora que ela falou? Sim, estou escutando. Oh, menina, não ouvi nada. Quer dizer, não consegui ouvir nem ver, porque embaçou tudo aqui. Mas amém, glória a Deus. Pastor Jussiara aí, boa noite, pastora. Deus abençoe. Em nome de Jesus, sua vida. Então, vamos encerrar, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos sim. Sim, né? Teve até Amém. participação do Conrado aqui, a senhora não viu, não? A senhora não viu a participação especial do Conradinho, não, pastor? Não vi, não, menina. Embaçou tudo aqui, não Ele vi. apareceu aqui, deu tchauzinho, deu ar da graça dele. Então é benção. Mas aí depois a senhora vê o que a gente falou, vai ficar salvo aí. A senhora vê. Mas foi benção. Eu anotei na Bíblia que soldado ferido não vence batalha. O missionário Maria Alice trouxe aí sempre o discernimento que ela traz do mês, né? Falou primeiro das brechas e depois que a senhora que eu trouxe, né? E a senhora trouxe a respeito da intimidade da oração, né? Então o Senhor ele vai conduzindo, ele vai costurando. Eu vejo como se fosse uma costura, né? Deus vai costurando. Então, relacionando uma coisa na outra, assim, é lindo a gente, Senhor. A senhora quer falar mais alguma coisa? Pastor? O microfone está fechado. A internet está me paralisando aqui. Agora eu mesmo me paralisei. Fechei o microfone. Perdão, gente. A gente vai se acostumando. Como eu estava falando, né? Até que falou o Senhor que nós possamos crescer cada dia em graça e conhecimento da palavra de Deus, buscarmos ver, estarmos atentos no mundo espiritual, aquilo que o Senhor quer nos mostrar, nos falar, estarmos na torre de vigia, estarmos aí vigilantes, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. E é só, meninos. Glória a Deus. Então vamos orar nós três para encerrar essa live. Agradecer a Deus dele ter dado mais tempo de live para a gente. Aí semana que vem, se Deus quiser, será a missionária Maria Alice com a palavra.
Creio que o Senhor vai costurar mais um pouquinho aí nos nossos corações. É bênção. Amém. O Deus não deixa a gente desapercebido. Ele sempre avisa, ele sempre instrui, né? Então, é isso aí. Não mesmo. Vamos orar, minhas irmãs. Antes da live cair, ô Jesus, é bênção. Senhor, muito obrigada por essa noite. Obrigada, Senhor, pela vida de cada uma que aqui está. Obrigada, Senhor, por ter usado a sua filha na sua palavra. Obrigada pela vida da missionária Maria Alice. Obrigada pela vida das irmãs, Senhor, que também fazem parte desse projeto, que entrou aí, Senhor, a missionária Duanes, a missionária Rose. Obrigada, Senhor, ali pela vida da Diaconisa Ângelo, da irmã Janaína, que também não está aqui. Obrigada pela minha vida, Senhor. Obrigada a cada uma que tem se achegado, que o Senhor tem trazido para somar. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, porque o Senhor é fiel amigo, é o bom pastor. Obrigada por nos despertar, Senhor, porque nós vivemos uma eterna batalha espiritual. Senhor, a gente tem que ter essa estratégia mesmo, o discernimento. Fechar as brechas, Senhor, blindar tudo e nos dar, Senhor, essas armas certas, Senhor, para poder, que é o jejum, a oração, a busca, a intimidade. Obrigada, Jesus, por estar nos despertando, por despertar a sua igreja. Senhor, muito obrigada pela oportunidade de aprender um pouco mais a sua palavra. Que essa semente, Senhor, tenha sido lançada em terra boa. Cultiva ela, Senhor, cultiva ela nos nossos corações, em nome de Jesus. Que a gente venha, Senhor, crescer espiritualmente, em graça, em conhecimento. E que a gente venha ter, Senhor, cada dia mais intimidade com o Senhor. Senhor, vamos acabar com a live aqui, mas o Senhor é um Deus de perto, é um Deus de longe. Visita cada um que ainda vai ouvir essa live. Seja aqui, Senhor, nas plataformas vizinhas. Senhor, seja ali como um culto no lar, Senhor. Que essa live seja como um evangelismo virtual. Que venha, Senhor, a tratar no coração de cada família necessitada. Abençoa, Senhor, a vida de cada um que aqui esteve nessa live. Abençoa a família, o ministério, o chamado. E que as pessoas venham entender, Senhor, quão sério, quão importante é entender sobre o mundo espiritual. Porque nós somos, Senhor, corpo físico, somos almas, mas também somos espírito. E o nosso espírito ele tem que estar fiadinho com o Espírito Santo de Deus. Senhor, se for da sua vontade, que na próxima semana a gente venha estar aqui, mais uma vez, para louvar e engrandecer o nome santo do Senhor. Assim, agradeço, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui, falando do seu nome, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo, né, irmãos? A paz seja com nós, né? E com todos aqueles que estão nos ouvindo. Uma boa noite e até semana que vem, se Deus quiser. Fiquem ligadinhos aí que a gente vai tentar transmitir o segundo encontro, hein? Sábado, dia 12, agora, às 19 horas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Está chegando. Dia 12 às 19 horas. Vai ser uma bênção. Fiquem todos com Deus. Amém. Um beijo. Amém. Glória a Deus. Um beijo, meus irmãos. Fiquem com Deus.